Anderson Fernandes Lemos, Idade, 42 anos. profissão, Hoje não trabalho. Cuido do lar. estado civil, Solteiro. mora em Rio Grande. Moro, sim, senhor. Qual é o endereço do senhor? Moro na Travessa 7, Casa 20. Tá certo. Tem filhos? Tenho, sim. Quantos? 4. 4. Idade deles? O mais velho tem 24, a guria tem 21, o outro tem 18 e a guria tem 12. O senhor já foi processado ou condenado alguma vez? Já fui processado pelo tráfico de drogas. Tá bem, que ano isso? 2021. Certo. O senhor tem direito ao silêncio, também não responder as perguntas que lhe forem feitas. No entanto, também essa é a oportunidade que o senhor tem para se defender do que estão lhe acusando. Sim. Aqui o senhor tem conhecimento, pesa contra o senhor aqui, seis fatos, 6 acusações de tentativa de homicídio por um fato do dia 1º de abril de 2022, que num cumprimento de mandado de busca e apreensão, o senhor teria feito disparos de arma de fogo contra a polícia, vindo acertar, inclusive, a policial civil Laline Almeida Larrateia. O senhor conhece os fatos, né? Conheço, sim, senhor. São verdadeiras essas acusações contra o senhor? São verdadeiras, sim, senhor. O que o senhor pode narrar, como é que foi isso? É assim, ó. Fui envolvido com tráfico de drogas, certo? Em 2021, quando eu parei, não quis mais me envolver com tráfico de drogas, certo? E em 2022, eu recebi um telefonema de uma pessoa querendo que eu voltasse a acabar me envolvendo, certo? Eu falei que não tinha como eu me envolver, porque eu tinha uma família, já tinha conquistado o que eu queria, certo? Então, ele deixou bem claro. Então, a partir de agora, ou tu entrega a tua casa ou tu te envolve. Aí, depende de ti. Eu opinei por não me envolver mais, porque eu crio minha neta, né? Então, eu não quis mais me envolver e eu estava trabalhando. Minha esposa tinha um delivery de marmitas e bolos e a gente conseguia se manter ali, a gente não pagava aluguel, a gente tinha uma renda de R$ 1.500 a R$ 1.300, certo? Aí passou um tempo, eu estava em casa, fui botar o lixo na rua, quando vi, veio um cara correndo, entrou dentro da minha casa, postou uma pistola na minha cara, deu 5 disparos, negou os 5 disparos. Nesse meio tempo eu consegui correr para o fundo, aonde fui alvejado na tornozeleira eletrônica que eu estava, um tiro na piscina e outro na parede. Aí fui no presídio, troquei a tornozeleira e tudo, voltei. Devido eu não querer me envolver e não querer sair da casa, que era o único bem que eu tinha com a minha família. Um dia, umas 8 horas da noite, eu estava sentado na mesa, jantando, eu, a minha esposa, a minha neta e meu enteado e a minha filha. Escutei 3 tiros. No outro dia, eu saí na rua e vi um projeto de bala no portão de madeira, certo? Isso nessa residência aqui dos fatos? Na rua do quartel, 394. Na rua. Aí passou mais uns 2 dias, foi um rapaz lá por volta de 10 horas da manhã, efetuou 11 disparos aonde veio atingindo a minha filha, certo? Aí de tarde eu consegui tirar minha filha de casa, meus netos. Aí eu consegui um contato de um cara que tinha uma pistola, eu troquei a pistola por um carro. O cara levou a pistola, pegou o carro e eu fiquei armado. Nesse meio tempo meu filho chegou, meu filho queria ficar comigo, o Alan Viana Lemos. Que carro que era? Um Celta branco. E o Alan queria ficar comigo, eu falei para ele, não, tu pega e vai para casa do teu sogro. Aí ele pegou e foi para casa do sogro dele. Ficamos só eu e minha esposa dentro de casa, encerrado. Por volta de 10 horas da noite, eu vi um disparo. Quando eu vi, eu consegui pegar minha esposa e levar para o banheiro, onde era um banheiro de alvenaria. Eu sentei ela do lado do vaso e ali a gente ficou. Foi muitos disparos de arma de fogo. Nesse meio tempo, ela conseguiu fazer uma ligação para o meu filho e falou para o meu filho que a gente estava sofrendo um atentado. Aí ela pediu para ele ir na brigada registrar, né, ocorrência, pedir ajuda. Nesse meio tempo, cessou os tiros, eu peguei e consegui me levantar dali, eu acendi as luzes, olhei a casa toda furada, consegui entrar em contato com ele, né, pedindo para ele voltar para a casa do sogro dele, porque se ele fosse na delegacia desse parte, né, ele ia ficar como X9, e as pessoas que estavam tentando me executar iam acabar executando ele. E ele é trabalhador, como a minha filha é trabalhadora. Eu não posso deixar o meu passado que sofra neles, entendeu? Então, pedi para eles voltarem. No outro dia de manhã, por volta de 20 para 7 da manhã, foi esse horário certo. Estava sentado na mesa, minha esposa estava na pia, né, fazendo café, e a gente escutou o barulho dos carros vindo e freando. Quando os carros frearam, eu peguei a minha esposa, levei ela na última peça, onde tinha uma janela,
Pedi para ela passar para o lado do vizinho. E ela lutando para não ir, mas eu consegui. Quando ela pegou e botou a mão nos muros, para pular, ela pegou e falou para mim, vem comigo. E eu falei para ela, se eu for contigo, a gente vai morrer os dois, pula e te abaixa. Quando eu voltei, eu parei no canto da parede e avistei o basculante. Nesse basculante eu vi um cara com roupa preta, um moletom preto e uma pistola na mão, tentando abrir a porta. E eu efetuei 4 disparos, só isso, nada mais de 4 disparos. Quando eu voltei para trás, a minha esposa falou, é polícia. Eu, o quê? Ela assim, é polícia. E eu escutei, é polícia, Pico, é polícia, Pico. Eu fui, abri a porta, eu olhei assim, eu vi os policiais parados, o Jandir veio, começou a falar comigo, ô Pico, é polícia, joga a arma no chão. Eu estava em trânsito naquele momento, mas é questão de segundos, eu vi que era ele. Eu joguei a pistola no chão, ele mandou deitar no chão, me deitei, eles me algemaram, me sentaram, o Jandir veio e falou para mim, pô, cara, tu nunca fez isso, o que está acontecendo contigo? Eu falei, estão tentando me matar. Eu não sabia que era vocês. Olha a minha casa, está toda furada. Nesse meio tempo, o policial Eduardo entrou dentro de casa e viu a minha esposa em choque. Trouxe ela para a rua e ele perguntou para ela, o que está acontecendo? E ela falou, estão tentando matar ele. Olha a casa toda furada. Aí, nesse meio tempo, eu avistei, na entrada do portão, uma pessoa caída no chão. E ela estava caída ali no chão, eu fiquei olhando, fixado naquilo ali. E a policial Pamela pegou e olhou e falou, deve ser algum drogado que está caído no chão. Ele deve ter baleado alguma drogada. Eu fiquei olhando, quando eu vi eles falaram, ele baleou a Laline. Nesse meio tempo eu entrei em desespero, porque nunca foi a minha intenção tirar a vida de alguém, ou principalmente de um policial, certo? Foi isso que aconteceu, daí eles me botaram na viatura, me levaram para a UPA e da UPA me levaram para a delegacia. Tá bem. Ministério Público. Vou começar sobre esse teu histórico, né? Tu já tinha sido preso quantas vezes? Fui preso 2 vezes, uma por porte ilegal de arma e a segunda por tráfico de drogas, onde eu vim ser condenado em 2021. O senhor, então, já teve arma de fogo? Calibre 22. Peguei de um amigo meu que estava no posto, onde acabei entrando numa briga. A brigada militar me parou no local e achou a arma. E aqui no seu depoimento, no dia do fato, o senhor declarou que nunca mexeu diz que nunca mexeu em arma. Ninguém ensinou interrogando a mexer em pistola. Nunca tive arma de fogo dentro da minha casa por causa das minhas crianças, certo? E essa arma, calibre 22, foi em 2014 ou 2016. Foi uma briga que teve no posto de gasolina na Avenida Cassino, na Avenida Rio Grande, no Cassino. Mas por que o senhor tinha dito que nunca tinha mexido em arma? No dia que eu fui preso com arma? No dia que eu fui preso? O senhor imagina a pressão que eu estava sofrendo naquele momento ali. Olha o que eu acabei fazendo. Por causa do meu erro do passado, eu quase perdi a minha filha. A minha filha poderia estar numa cadeira de rodas. Eu poderia estar morto, a minha esposa morta, entendeu? Então, tudo que aconteceu ali foi uma pressão. Então, na delegacia, não conseguia raciocinar. A mesma coisa que eu falei aqui agora, eu falei na delegacia, se o senhor olhar meu depoimento, o senhor vai ver que bate exatamente o que eu estou lhe falando, porque foi a pura verdade que aconteceu. Mas esse depoimento que eu estou lendo aqui para o senhor é na polícia, no primeiro dia lá, que o senhor nunca tinha tocado numa arma. Sim, então, o que eu acabei de falar, tudo que aconteceu, eu estava sofrendo muita pressão psicológica. E esse risco todo que o senhor fala, mas o senhor não se preocupou que tinham seus filhos pequenos, isso aqui que eu já fiz várias perguntas aqui nesse sentido. Eu não me preocupei com a minha família. O senhor virou traficante, começou a se envolver em guerra de tráfico. Ó, com todo respeito, virei traficante por causa do meu passado, pelas dificuldades que eu passei, certo? Não sou membro de facção, nunca fui membro de facção, certo? Se eu fosse membro de facção, eu não tinha sofrido os atentados dentro da minha casa, certo? O senhor não tem relação com o Lemarque, nunca trocou mensagem com o Filipinho? Com todo respeito, conhecido é uma coisa, ter ligação é outra completamente diferente. Eu sou conhecido deles. Mensagem de celular, nunca trocou com eles, nunca com esse pessoal? Em 2018, 2019, sim, mas de 2021 até hoje, nunca mais tive contato nenhum com dessas pessoas. Tem certeza? Absoluto. E essa arma, então, o senhor comprou, mas não pode dizer de quem? Essa .40? O rapaz que tinha essa pistola, ele era meu vizinho, um conhecido meu. E ele queria pegar um carro para trabalhar. Ele trabalhava em obra e ele tinha essa arma, certo?
Depois que eu sofri os atentados, eu vi que eu ia acabar perdendo a minha vida. Então, eu decidi trocar o carro pela arma. E o senhor estava em prisão domiciliar desde quando, com esse benefício da justiça? Agora, eu não me recordo do dia que eu saí, mas eu fiquei 1 ano e 7 de tornozeleira. 2021 a 2022, eu acredito que seja, que eu fui preso com a tornozeleira. E o senhor ficou preso quanto tempo? Tem ideia dessas condenações todas que o senhor teve? Ao total, eu fui condenado e não fiquei nem 3 anos. Para você ver que eu sou tão perigoso que eu não fiquei 3 anos preso. Eu vi aqui que o senhor teve uma condenação de 8 anos, uma de 10 anos e uma de 3, que dá 21 anos. O senhor cumpriu só 13, então. Exatamente. Tráfico privilegiado. Uhum. E o porte ilegal de arma, da arma. O porte ilegal de arma. E os disparos o senhor deu pela janela? Não, senhor, não cheguei na janela. O que aconteceu? Olha, a advogada depois ela vai mostrar nos vídeos, certo? Eu corri na última peça e saindo desse quarto tem uma parede que é um L, certo? Quando eu estava assustado, eu parei nesse L e olhei em direção ao basculante e vi o rapaz tentando abrir a porta. Foi aonde eu efetuei os disparos. Eu não vi quem estava no pátio, nem cheguei na beira da janela. Mas se eu tivesse chegado na janela, os policiais tinham me executado, porque eles iam me ver na janela. Eu não estava na janela, eu estava dentro de casa acuado. Mas não era de dia? Era 20 para 7 da manhã. Era de dia? 20 para 7, exatamente. Estava claro? Estava clareando. E o senhor tinha condição de ver? O senhor Sim. não viu nenhum da Polícia Civil, toda aquela roupa que todo mundo vê, todo mundo sabe do senhor, então, né, de preto e branco, Sim. Polícia Civil, o senhor não... Sim. Eu poderia ter visto se eu não tivesse acuado dentro da minha própria casa, dentro da minha própria residência. Uma noite antes eu tinha sofrido os atentados, onde eu poderia ter perdido meus filhos, que é onde as balas, que a perícia mostra que perfurou o colchão e o travesseiro. Mas certo? O senhor queria que eu saísse na rua para ver se era polícia, se os caras poderiam invadir e me matar? Eu não estou querendo Eu estava nada. acuado dentro da minha própria casa, por isso que eu efetuei os disparos. Eu só estou lhe perguntando aqui, porque é o seguinte, o senhor disse que não atirou agora pela janela. Eu tenho um depoimento seu do dia 20 de abril de 2022, dizendo que alega que efetuou 5 disparos por uma basculante que fica na saída do quarto, ou seja, o senhor atirou pela janela, e aqui no depoimento do dia... Também o senhor disse que o interrogado voltou para a entrada da casa, viu que estavam chegando pessoas armadas e atirou várias vezes. Ou seja, é só por isso que eu estou lhe perguntando. Sim. O senhor disse uma coisa, depois diz outra. O senhor me desculpe, então, a forma que eu me expressei, mas eu não cheguei até o basculante. Eu atirei dessa parede que dá em direção ao basculante. Em nenhum momento eu cheguei na beira da janela e na porta. Se eu tivesse chegado na beira da janela e do basculante, os policiais civis tinham me visto como eu seria um alvo fácil, eles teriam me executado. Certo? Eu estava nas últimas peças. Eu só saí para a rua quando eu vi que eles eram policiais. Esse é o seu raciocínio. Agora, não está, porque depois nós vamos debater isso. Eu estou dizendo que o senhor aqui prestou 2 declarações e hoje está prestando outra declaração. Quando o senhor disse que o meu depoimento foi igual. Não, aqui eu estou lhe mostrando que está assinado pelo senhor. Hoje a advogada Juliette estava junto, inclusive, num deles. E eu só estou perguntando, então, diz aqui, atirei pela basculante. É isso que eu estou lhe dizendo. Então, tá atirei errado pelo aqui. basculante, mas não próximo, eu não estava no basculante. Eu atirei em direção ao basculante. Certo. E o senhor não pensou em procurar a polícia, como o senhor falou, né? Não, senhor. Buscar a polícia, o apoio da polícia, mesmo conhecendo eles ali, como disse o Jandir, outro pessoal... O senhor acha que se eu tivesse procurado a polícia com meus antecedentes criminais, eles iam me dar uma atenção? Olha o que aconteceu na sua vida agora, meu senhor. Olha como é que está a Laline. Sim. Né? Se eu tivesse procurado a polícia, né? Nada mais. Assistência de acusação. Sem perguntas, excelência. Passo a palavra à defesa. Anderson, eu vi que tu foi muito esclarecedor no teu relato livre, porém eu ia te perguntar acerca do atentado da Andressa, da tua filha, se o senhor pode nos relatar, porque eu acho que no momento de falar ali, acabou que o senhor não me explicou com detalhes o que aconteceu. O atentado da Andressa foi por volta de 10 horas da manhã. Eu estava na frente de casa, né, conversando com o Alan, e o Alan foi na padaria. Nesse meio tempo, eu entrei dentro de casa para buscar mais um armário para botar na janela dela e ouvi os disparos. Quando eu ouvi os disparos, eu corri no pátio e ela vinha vindo, correndo com a mão nas costas. Aí eu saí na rua e o Alan estava voltando. Aí o Alan disse, eu vi o cara atirando e correndo em direção à esquina,
subindo num carro preto, um Polo ou um Ghost G6. Quando nós voltamos, a Andressa estava baleada dentro de casa, um tiro nas costas de raspão, bem na coluna. O senhor sabe me dizer se ela fez um registro de ocorrência policial No e momento- fez o exame de lesões? No momento ali, eu não deixei ninguém sair para a rua, por causa que eles sabiam qual era o meu carro. Se tivesse saído alguém, eles poderiam pensar que tinham me alvejado e executado a minha própria filha ali. Então, portanto, eu deixei passar um tempo, pedi para minha esposa levar ela para a Barra, para casa da mãe dela, e no outro dia eles procuraram o médico e fizeram a ocorrência na cidade. Preciso te perguntar acerca de uma câmera de monitoramento que aparece no laudo da perícia do IGP no poste. Eu preciso te perguntar. Essa câmera, ela existia, sim, ela estava lá, mas não estava ligada, ela estava desligada. A gente tinha a câmera por causa do mercadinho. Assim que a gente fechou o mercadinho, a gente desconectou a câmera. A câmera ficou desconectada. Eu preciso te perguntar também se o senhor pudesse falar de uma forma bem clara os motivos que o senhor acredita que foram os determinantes para que o senhor sofresse esses disparos, esses atentados. Se o senhor pudesse esclarecer. É porque eu não quis mais me envolver com o tráfico de drogas, né? Eu cheguei num momento da minha vida que eu vi que eu não tinha mais condições de permanecer nesse mundo, né? Eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu tenho uma neta. Então, eu preferi sair, né? E não foi tão fácil sair. Hoje eu estou pagando um preço alto por eu não ter saído do crime. Preciso te perguntar sobre esses policiais, o Jandir, o Douglas, o Eduardo Rode, a policial Pamela. Preciso te perguntar se em outras oportunidades, em quantas outras oportunidades eles foram até a sua casa. Eles deviam ter ido na minha casa mais umas 3 vezes, 4 vezes. A penúltima vez foi por receptação, eles foram atrás de droga, mas não encontraram a droga. E a minha esposa tinha comprado uma geladeira pelo Face, que era era coisa de furto, né? Então eles me levaram por a receptação. Mas drogas não acharam na minha casa, nem arma. Tá bem. Eu ia te perguntar nessa ida anterior, que é a mais recente da receptação, o senhor explicou aqui. Eu ia te perguntar como é que foi a chegada dos policiais, de que forma o senhor recepcionou eles, se o senhor reagiu, investiu contra a polícia. Se o senhor pudesse nos relatar. Nunca reagi contra a polícia, nem contra a civil, nem contra a brigada, certo? E nesse dia eu estava num pátio, nos fundos da casa, eles estacionaram, minha filha estava na frente com o portão aberto, eles entraram gritando, polícia, pico polícia, eu fiquei parado onde eu estava, eles entraram e mandaram eu sentar, eu sentei na rua ali, o meu filho estava jogando videogame dentro da sala, eles entraram, vasculharam, não acharam nada, e acharam essa geladeira e me levaram por receptação. Nesse dia dos fatos, eu ia te perguntar se os policiais eles chegaram a ingressar na casa, em fazer buscas na casa. No dia do acidente da Laline? Isso. Sim, o Douglas entrou dentro da minha casa para buscar minha esposa, que estava em choque dentro de casa. E o que foi apreendido contigo nesse dia desse acidente? Eles não prenderam nada, somente a pistola, que eu entreguei com 6 munições. A pistola estava ainda com 6 munições dentro. O senhor entregou a arma, ainda haviam Com 6 munições. E o senhor sabe me dizer se era uma arma que tinha registro ou era uma arma raspada? Não tinha registro. Tinha registro, ela não era raspada. Tá. Se eu te fizesse essa pergunta mais crucial, assim, dos motivos, né, que o senhor do interior da sua residência efetuou disparos em direção à área externa, ao pátio da residência no dia dos fatos, se o senhor pode esclarecer. Por que eu atirei? Eu atirei porque eu estava com medo, eu estava acuado dentro da minha própria residência. Aquele dia ali eu achei que eu ia morrer, achei que os caras iam entrar e iam acabar me executando ali.
E acho que se a polícia não tivesse chegado e me prendido ali, eu acho que eu não durava mais aquele dia. Os caras estavam muito determinados em tomar minha casa e me executar. E, além disso, eu ia acabar perdendo a minha esposa, né? Eles iam matar eu e ela naquele momento ali. Tá bem. Eu ia te perguntar, nesse dia os policiais deram um depoimento aqui que eles teriam anunciado em alto bom tom que eram policiais civis, e preciso te perguntar se nesse dia dos fatos o senhor ouviu gritos de polícia, se de fato isso pode ter acontecido de fato, né, os gritos, mas se o senhor ouviu ou não, e quando o senhor ouviu, se o senhor pode nos também precisar exatamente o momento, para que fique bem esclarecido para os jurados. Sim, eu acredito que eles poderiam ter entrado gritando que era a polícia, mas eu não escutei. Eu estava no fundo da casa, acuado, com medo, mas no momento que eu ouvi que eles falaram que era a polícia, eu automaticamente abri a porta e me entreguei para eles. Não mostrei nenhuma reação. Acabei jogando pistola no chão, me deitando, eles me algemando, me sentando no chão ali. Então, se eu te perguntasse o que fez o senhor parar naquele momento de atirar? Porque a minha esposa ouviu a voz do Jandir gritando que era a polícia. E o senhor conhece o policial Jandir? Sim, conheço. Teve na sua casa em mais oportunidades? Teve umas 3, 4 vezes na minha casa. Fora os policiais nesse dia, havia outras pessoas no pátio? Que eu me recorde, não, só os policiais civis. Não te recorda se havia um indivíduo que estava ali? Tinha um rapaz que estava fazendo uma obra comigo em casa, que a gente estava botando o forro da cozinha. Uhum. Mas na hora ali que aconteceu os fatos, eu nem sei como é que aconteceu, eu não vi ele. Uhum. O senhor tomou conhecimento desse boletim de ocorrência que tem no seu processo, que a sua residência, cerca de 60 dias depois, foi alvo de cerca de 35 disparos de arma de fogo? O senhor já estava preso? Sim, eu estava preso e os policiais, eu não me lembro qual policial que foi lá, para saber se eu acho que eram os policiais de Porto Alegre que foram lá para saber se eu sabia quem é que estava na casa. Só que quando aconteceu tudo isso, a gente abandonou a casa, né? Eu fui preso, minha família saiu do cassino e eu acho que alguém entrou lá dentro. E aí eles foram lá e tentaram brigar pela casa, entendeu? Uhum. Foi aonde eu vi esses disparos aí, depois que eu fui preso. Sim. Vou fazer uma pergunta. O senhor chegou a ser ouvido dentro do sistema prisional? Foi ouvido novamente por policiais? Fui sim, fui ouvido 2 vezes, 3 vezes. Uma pelo policial que trabalha com a delegada Lígia, Uhum. o outro pelo Jandir e outra pessoa, né, outra mulher. E teve mais outro policial que foi lá falar comigo lá também. Uhum. O pessoal de Porto Alegre. Depois desse atentado que eu fui preso, teve outro atentado lá. Uhum. E eles foram lá na delegacia, no presídio. E nesse dia do presídio, o senhor estava acompanhado da sua advogada? Não, sozinho. Eu vou te mostrar o laudo. Tem um laudo, o IGP fez um laudo da casa do senhor. E eu vou lhe mostrar e eu queria que o senhor dissesse, né, para ficar suficientemente esclarecido isso, acho que é importante, tanto para mim quanto para o Ministério Público. Da onde é que o senhor efetuou os disparos? Sim. Tá bem, eu vou colocar o laudo na televisão. Uhum. Peço que o senhor me aponte ali, né, ou se conseguir falar daí, diz, foi exatamente ali, mas me diga exatamente onde o senhor estava. Tá bom. Acho que tem relevância isso. O senhor reconhece essa sua casa? Sim. Importante essa foto aqui, o senhor reconhece? Tem uma câmera ali?
Tem uma câmera ali. E essa câmera, ela funcionava no dia dos fatos? Não, essa câmera, a gente tinha um mercadinho, né? A gente colocou a câmera para cuidar do mercado. Quando a gente fechou o mercado, a gente desconectou a câmera, porque ela não gravava, ela só quando chegava alguém a gente via, a gente ia atender. Tá. Antes de te perguntar onde é que o senhor estava, preciso lhe perguntar, nessa foto que o senhor pode nos dizer, onde é que estava a policial Laline? Saiu a foto. A entrada ali, ó, onde está a luz do portão ali, ó. Nós temos um feixe de luz, um banco, tá Isso. vendo? Ali que ela caiu. Ela estava... Caída ali, Uhum. As pernas dela estavam para que lado? pro portão. Tá. E a cabeça dela estava exatamente aonde? Em direção à casa. Tá. E o senhor sabe me dizer ali, tem um feixe de luz, tá vendo? O senhor sabe Sim. me dizer se é antes ou depois, se o senhor Foi lembra? bem no feixe de luz ali que ela estava caída. É. Aquela residência que tem ali no fundo, É a minha. o senhor estava lá dentro? Estava lá dentro. Essa daqui é uma planta da casa do senhor. O Sim. IGP foi muito detalhado nesse sentido. Eu preciso que o senhor me diga exatamente onde o senhor estava, quando o senhor teria, em um primeiro momento, ouvido frenagens, é isso? Isso. Tá. Quando eu escutei os freios, Isso, exatamente. Me narre exatamente o que o senhor disse, lembrando exatamente como aconteceu o fato, tá. e me diga nesse laudo, nessa fotografia, onde é que o senhor estava. Se o senhor mudou de posição em algum momento quando o senhor efetuou os disparos, por favor. Sim. Desse lado direito aqui, ó, tem uma parte branca ali é uma janela. Ali era a pia. Ali era a pia. Eu estava sentado naquela outra parte preta ali, ó, que era uma mesa, certo? Quando os carros chegaram e frearam, a Cris estava ali. Aí ela falou, a gente correu até o último quarto ali, ó. Ali é onde? Posso Me me diz os cômodos. Posso me levantar? Mostra exatamente, por favor. Eu estava aqui, sentado, e a Cris estava aqui. Quando ela escutou os carros freando, ela largou a xícara, a gente correu para cá, eu peguei ela e vim aqui, ó. Aqui tinha uma janela, eu tentei passar ela para o outro lado. Quando eu deixei ela, eu voltei e parei aqui, ó. Daqui a gente vê o basculante, ó. E eu vi o cara tentando abrir essa porta, que dá na sala. Foi aonde eu efetuei o disparo daqui para lá. 3 ou 4 disparos e voltei de novo. Quando eu voltei, a Cris estava aqui, ó. E ela pegou e falou, é polícia, o Jandir está aí. Aí a gente saiu daqui, ela ficou parada por aqui assim, eu saí daqui, abri a porta e saí na frente e acabei me rendendo. Tá, o senhor pode sentar agora. Tá? Eu preciso lhe perguntar aqui, eu vi que o senhor fala muito dessa frenagem, desses pneus. Sim. Eu te pergunto se nesse momento que o senhor ouviu, se já desse primeiro momento o senhor efetuou disparos ou não, ou o senhor efetuou exatamente quando esse policial tenta arrombar a porta. O Não, senhor- quando a gente escutou os freios, eu tentei proteger a Cris, certo? Aí depois, sim, quando eu vi que ela ia pular para o outro lado, eu voltei. Quando eu voltei, eu vi alguém tentando abrir a porta, com uma arma na mão e tentando abrir a porta. Foi aonde eu efetuei os disparos. Me corrija se eu estiver errada. O senhor efetuou os disparos exatamente quando o senhor presenciou uma pessoa... Alguém tentando abrir a porta. Tá. Preciso te perguntar, a delegada Lígia já falou sobre isso, na época era alto índice de homicídios e tudo mais, e eu tenho que te perguntar se, naquela época, o senhor tinha conhecimento que existiam criminosos que se vestiam com, inclusive, roupa das polícias Sim. e iam até os seus desafetos com o intuito de simular que eram policiais, ao que parece, para facilitar uma entrada. O que o senhor sabe sobre isso? Se de fato aconteceu na época ou não? O que o senhor tem conhecimento disso? O que eu sei, na verdade, é que a guerra estava muito em alta na cidade de Rio Grande, certo? E os criminosos que se encontravam na cidade, eles estavam... Teve notícias que eles invadiram as casas das pessoas dizendo que eram polícias e executando as pessoas, certo? Eu fiquei sabendo disso,
Sim. Preciso te perguntar, o Ministério Público juntou um histórico de ocorrências. Sim. Eu acho importante eu te perguntar, e o senhor, é claro que fala se quiser, né, mas o senhor fique livre. Eu vou lhe perguntar ponto a ponto, tá bem? Tá bom. Pode ser esse aqui. Tá bom. Acho que estava com a TV. Isso aqui que o Ministério Público juntou é o teu histórico, na verdade, né? Sim. Desde o início, ao que me parece, do teu primeiro boletim de ocorrência que foi registrado em teu desfavor, ou o senhor como vítima, tá? Tá bom. É um documento que é importante, o senhor precisa esclarecer isso, tá Claro. bem? Eu vou lhe perguntar, tá? Isso aqui é uma ocorrência policial em que estão acusando aqui o senhor que o senhor teria ameaçado com arma de fogo, né? Isso aconteceu em 2020, próximo à meia-noite. Isso aqui teria acontecido Corredor do Leopoldo, Rio Grande. É um crime de ameaça que foi registrado contra o senhor, tá Sim. bem? Aqui relata que hoje, ao chegar em casa, foi ameaçado por Anderson, traficante conhecido na região como Pico. Relata que o acusado estaria lhe obrigando a não registrar ocorrência acerca das ameaças que estão ocorrendo contra os vizinhos. Explica que ele, junto com os outros, estão querendo dominar o local para fazer loteamentos e vender a quem quiser. O senhor pode nos contar o que se refere a isso? Se o senhor reconhece, se aconteceu Sim. ou não, por gentileza? Claro. No corredor do Leopoldo ali são várias pessoas humildes que moram ali, certo? Aquilo ali tudo é loteado. Várias pessoas moram ali. E eu tinha um terreno ali, certo? Que eu peguei para mim. E tinha mais umas pessoas ali. E a gente se ajudava ali a cuidar do local, certo? E uma pessoa que morava ali, ele acabou botando uma porteira, certo? Aí não tinha como entrar com a carroça e nem sair. E a gente se juntou com as pessoas. Eu me fui lá com as pessoas que a gente morava, a gente conversou com esse pessoal para eles poderem tirar a porteira, certo? No momento, eles até tiraram, mas questionaram bastante. Aí, então, devido eu ter já o meu antecedentes, essa pessoa foi e registrou essa parte contra a minha pessoa. Tá bem. Preciso te perguntar aqui, é uma situação um pouco delicada, também é uma ocorrência de uma ameaça, tá? Sim. Aqui é um agente penitenciário, é o agente penitenciário Ailton, tá bem? Ele disse que nesse dia aqui, enquanto ele conduzia os apenados no interior do Fórum de Rio Grande, do xadrez para a audiência de custódia, no momento em que escoltava o apenado Alain Viana Lemos para a viatura, o mesmo gritou pedindo para o seu pai, Anderson Fernandes Lemos, me tira daqui. Nesse momento, o pai do apenado aproximou, ou seja, o senhor teria se aproximado da viatura, teria sido orientado a te afastar, momento em que tu começou a ofender o agente Ailton, dizendo, agente arrombado e pau no cu, disse ainda que irá quebrar a cara do agente, chamando para briga. Presenciaram os fatos, na época até o agente penitenciário Boraci e o motorista da viatura. Preciso lhe perguntar acerca disso, é importante que os jurados tenham total conhecimento Sim. da tua vida. Tá? Claro. Não, esse fato ocorreu, mas não foi dessa forma, né? Ele estava conduzindo o meu filho para dentro do furgão ali, onde ele acabou empurrando o guri, né? E ele acabou caindo. E eu falei para ele, pô, cara, vai machucar o guri. Ele disse, eu só estou fazendo meu trabalho, te afasta. E eu peguei e falei para ele, pô, mas aí é fácil, né, cara, tu querer judiar de uma pessoa que está algemada. Foi somente isso que eu acabei falando para ele, nada mais. E acabei voltando para trás, né? Porque se eu tivesse falado algo como ele relatou aí, ele poderia até descontar no meu filho.
Tem uma outra ocorrência aqui, tá? Compareceu Edi, é assim que se pronuncia o nome do teu pai? Edi Ribeiros Lemos. Seu filho vem lhe ameaçando de morte. Segundo Edi, seu filho Anderson vem lhe ameaçando de morte já faz algum tempo. Porém, ao retornar de seu trabalho, no qual é noite, foi abordado por Anderson, que novamente o ameaçou com um revólver calibre 32, dizendo: te mato e tiro a cadeia rindo. Segundo Edi, teu pai, essa desavença vem devido ele não aceitar que tu seja um criminoso e que tu cometia crimes de forma constante. E ele reforçou aqui que ele não gosta do seu filho. E ele acredita que tu odeia ele. Sim. O que o senhor tem a me falar sobre isso aqui? Quando eu tinha 17 anos de idade, o meu pai acabou me correndo de casa quando eu falei para ele que a minha esposa estava grávida do meu filho mais velho. Então, aquilo eu fui para a rua, né? Eu não tinha onde morar, eu morava na casa de um, na casa do outro, até nasceu o meu guri. E aquilo ali foi me gerando um ódio, certo? E geralmente, quando eu ia na casa da minha mãe, ele estava, eu não poderia entrar. Eu tinha que esperar ele sair para poder ver a minha mãe, conversar com a minha mãe, certo? Mas eu nunca ameacei ele, nunca falei nada disso aí para ele. A verdade é que ele não gosta da minha pessoa, entendeu? Como eu também tenho mágoa deles, porque ele me expulsou de casa no momento que eu mais precisei. Eu era apenas um adolescente de 17 anos, com um filho nos braços na rua. E preciso te perguntar se, durante a sua infância, como era a convivência com seus pais? Meu pai nunca me aceitou muito, não. Porque eu sempre fui, como posso dizer, sempre debati com ele, porque ele agredia minha mãe quando eu era menor. Eu via ele agredindo a minha mãe. Então, aquilo ali gerou um atrito entre eu e ele, né? Tanto é que uma vez ele deve ter aquela parte que ele me agrediu, que a minha mãe acabou indo dando parte dele ao meu favor. Tem uma outra comunicação aqui, de uma ocorrência, Avenida Beira-Mar, Cassino. Pelo que eu entendi, alguém que realizou um contrato de locação contigo. E aí, 2 meses, sem pagar o aluguel, te pediram para devolver o imóvel. Porém, de acordo com o proprietário, ficou faltando alguns itens aqui nesse imóvel. Chuveiro, cobertor, xícaras, travessas, facas de cortar carne, uma escumadeira, uma concha, um balde, uma vassoura. E o senhor se recorda disso aqui? Sim, me recordo, sim. Eu trabalhava com um rapaz, a gente trabalhava numa obra, e o pai dele tinha uma casa para alugar. Aí uma amiga minha perguntou se eu poderia fazer o meio-campo para ela poder alugar essa casa. E eu falei com um guri, e ele falou com o pai deles, e eles alugaram a casa para a mulher. Só que eu fiquei como um fiador, certo? Aí, devido a mulher não ter pagado os 2 meses de aluguel, ele falou que ia pedir a casa. Eu falei, tranquilo, pode pedir a casa. E ele acabou pedindo a casa e ela acabou levando essas coisas, entendeu? E o pai do rapaz queria que eu pagasse. Eu falei, cara, eu não vou pagar porque eu não tenho condições no momento, mas vamos atrás da pessoa, vamos ver se a gente recupera. Só que ele acabou efetuando, dando uma parte minha na polícia. Tá. Tem uma outra ocorrência aqui, né, que seria uma ocorrência... Aqui o comunicante ele registra que alugou uma casa para ti, na Avenida Atlântica, 1541. E desde 9/10/2014, faz bastante tempo isso, o senhor não pagava aluguel, água e luz. E aí ele disse que ele cortou a luz que abastece a casa de Anderson, mas que várias vezes tu acabou ligando de forma clandestina, inclusive colocando outros moradores em risco, porque haviam outras casas nesse fundo desse terreno. Inclusive, ao que me parece, tinha um casal também aqui, e que, inclusive, tu teria feito essa ligação dessa luz. Tinha fios pelo chão, emendado, desencapado. Faz bastante tempo, o senhor se recorda disso? Sim, me recordo, sim. A gente morava nos kitnet, onde a luz era no Gato, e eu, devido não ter condição de pagar o aluguel, ele me pediu a casa, e eu falei que não poderia sair naquele momento porque eu tinha umas crianças, certo? E tinha que me dar 1 mês. Mas como eu já estava devendo mais de 1 mês, ele acabou indo na polícia dando parte minha, dizendo que eu tinha ligado a luz no Gato.
Preciso te perguntar também, aqui tem registrado como uma lesão corporal, tá? Aqui a vítima, né, teria sido acompanhada pela Brigada Militar para registrar uma ocorrência. Ela disse que estava em casa quando chegou o acusado e disse que teria ido buscar umas roupas, que a mulher deixou que ele passasse para pegar, que ele a questionou com relação ao pagamento de salário do filho mais velho e acabaram discutindo por questões financeiras. O homem ficou agressivo e começou a agredir a vítima. Lhe segurou do pescoço, tentando sufocá-la, e a mordeu as 2 mãos. E que não é a primeira vez que ele a agride. E que estão separados há cerca de 2 meses. Entre idas e voltas, mas que toda vez que ele volta para casa, ele fica agressivo e que tem 4 filhos com o acusado, todos menores de idade. E ela desejou representar e solicitar medida protetiva. O senhor lembra disso? Lembro, sim. É a mãe dos meus filhos, né? É minha ex-mulher. Ela não aceitava a separação, certo? Aí, quando eu ia ver as crianças, ela sempre acabava me agredindo, né? E acabou efetuando essa parte minha aí, sendo que ela que tinha me agredido. Tenho provas. O dono da casa, que eu alugava a casa para ela, porque eu pagava o aluguel para ela, é uma prova. Ele viu ela me agredindo. Tanto é que ele pediu para mim ir embora porque ela estava me agredindo. E logo em seguida, ela chamou a brigada. E essas acusações que ela fala que o senhor teria agredido ela, a mulher? Em nenhum momento eu agredi ela. Existe aqui uma outra ocorrência, que é vias de fato, lesões que não deixam marcas. Aqui também, no ambiente doméstico, né, pelo que segue... Isso aqui foi em agosto de 2012. Recebeu uma ligação à Delegacia de Pronto Atendimento, dando conta que, na Avenida Cidade de Pelotas, uma mulher, Cristiane, estaria sendo vítima de agressões por parte do companheiro Anderson. E ainda estaria com uma arma de fogo. De imediato, o comunicante, na companhia dos policiais Júnior, Guilherme, William e Santiago, foram até o local. Uma vez que a interlocutora dizia que a Brigada Militar iria ao local, não iria ao local pela inexistência de viatura. No endereço foram recepcionados pela pessoa de Luiz Carlos, padrasto de Cristiane, e foi franqueada a entrada. Aí eles identificaram e, segundo a vítima, não houve agressão física propriamente dita, mas teriam acontecido empurrões. O senhor se recorda disso? O senhor pode nos esclarecer? Sim, a minha ex-sogra não gostava de mim, a gente acabou discutindo, eu e ela acabou dando parte minha, dizendo que eu estava agredindo silêncio no plenário. A filha dela. Aí, quando o padrasto da minha ex-esposa conduziu a polícia até lá. Chegando lá, ela mesma falou que não tinha ouvido nada. Existe aqui uma outra ocorrência, né, registrado como lesão corporal. Aqui já estamos falando do ano de 2009. Informa a vítima que há muito vem sofrendo agressão física por parte de seu companheiro. Já fez registros policiais anteriores. No dia de hoje, após pedir dinheiro para Anderson para comprar cigarros, já que ele não permite, ele alterou e negou o dinheiro e chamou a vítima. Ofendeu a vítima e ela retrucou, dizendo que ele, embora trabalhasse, era sustentado por sua mãe e seu padrasto. Anderson ficou agressivo e lhe agrediu com tapas e socos. Atingiu seu braço e pescoço. E aí teria parado porque os filhos teriam intervido. O senhor lembra dessa ocorrência aqui? Já faz bastante tempo. É 2009? Não, essa ocorrência eu não me lembro. Não lembro? Essa faz bastante tempo também, mas seria uma lesão corporal, né? Ela estaria separada de ti, pelo que eu vejo aqui, a vítima, né? E há cerca de 1 ano ainda moram no mesmo endereço, e aí ela saiu para encontrar o atual namorado, e ao voltar para casa com ele, ocorreu uma discussão com o Anderson, havendo agressões. O acusado não quis deixar a vítima entrar porque estava também com a namorada. E aí ela teria sido agredida. O senhor lembra disso?
desse fato? Desse fato eu me lembro, ela pegou e foi com o namorado dela na casa onde eu estava casado já, e ela queria entrar para ver os filhos dela. Eu falei que era tarde, que ela poderia voltar no outro dia. Aí nesse meio tempo ela gritou, esperneou, né, e saiu e foi na delegacia dando parte. Faltam só duas aqui, e eu já vou terminar. Existe aqui uma de 2003, faz bastante tempo, e eu preciso te perguntar. Aqui ele teria feito um frete, né? E ele disse que quando se deslocava pela Visconde de Mauá, foi abordado com uma arma por ti, né? E aí tu teria apontado em direção a ele. E aí tu teria dito, atiro eu primeiro, tu atira, dizendo que na próxima ele o pegava. Tu te recorda desse fato aqui? Não, não me recordo desse fato. Foi na Visconde de Mauá, Cidade Nova, talvez? Sim, morei ali quando a gente chegou de Bagé para cá, a gente morou ali. Que idade o senhor tinha aqui nessa época? 2013 devia ter uns 18, 17 anos. E o senhor não lembra desse fato aqui? Não, desse fato não. Não? Não tem problema. Vou te fazer uma última leitura aqui da ocorrência. Ao que me parece aqui, tu teria sido vítima de lesão corporal, tá? Comparece a comunicante para informar que na data de ontem, ao chegar em casa, ficou sabendo que seu filho Anderson Fernandes foi agredido por 2 irmãos e o pai dele, moradores da rua Tiradentes 125. Isso em função de que Anderson saiu em defesa de 2 irmãos menores. E somente restou lesionado, tu, no caso. Sim. E aí ela teria te encaminhado, né, para atendimento. E, inclusive, ela manifestou o interesse de representar criminalmente quanto os autores do fato. Tu tem conhecimento disso? Pode nos dizer o que é? Sim, esse aí foi o meu pai que acabou me agredindo por ele ter... Eu chegar em casa e ele tá agredindo meus irmãos e eu acabar me metendo, né, tentando separar ali, ele acabou me agredindo. Logo em seguida, minha mãe chegou e me viu machucado ali, me levou na delegacia para dar parte dele, porque ele já agredia ela, né? Ele sempre agrediu a minha mãe. Então, ela já aproveitou e já deu parte dele ao meu favor também. Tá bem. Alguma pergunta a mais, doutora? Eu acho que uma última pergunta que é importante. Perguntei para os policiais, eles não disseram o teu ânimo, a forma que tu estava ali quando tu percebeu que tinha tirado na policial. Então eu ia te perguntar a forma que tu ficou quando tu tomou conhecimento, e eu ia te perguntar exatamente isso, qual é o teu sentimento quando tu pôde perceber que da tua conduta acabou resultando, né, em atingir a policial que estava em trabalho, fazendo o trabalho dela. E eu preciso lhe perguntar o sentimento que o senhor teve, tanto no momento ali quando identificou, e da forma, naquele momento, até mesmo posterior, assim, que tomou ciência que acabou acertando a colega. O meu sentimento é de culpa, né? Na realidade, ela é uma inocente. Ela estava fazendo o serviço dela, né? E eu me sinto culpado por eu ter cometido esse ato, né? Na verdade, até queria pedir desculpa, perdão para ela. Sei que ela nunca vai me desculpar, muito menos me perdoar, né? Mas eu fiz esse ato no desespero de perder a minha própria vida, né? Mas o meu sentimento é de culpa, né? E principalmente de saber que ela tem uma criança também, eu crio meus netos. Eu sei que como a gente faz falta para os filhos, para os netos, né? Então, o sentimento é de culpa. E pedir desculpa para ela, perdão, né? Se eu pudesse voltar atrás, né? Só que não tem como voltar atrás. Tá bem. Satisfeita, obrigada. Obrigada, doutor Bruno. Obrigado, nada. As consequências do fato, no entanto, não se resumiram à vítima Laline. Os demais agentes envolvidos
no cumprimento do mandado de busca e apreensão, também vítimas do homicídio tentado qualificado, relataram em seus depoimentos em plenário que o fato prejudicou o regular desempenho de suas atividades de polícia, porquanto passaram a suportar transtornos psicológicos ocasionados pelo atentado sofrido, sobretudo porque presenciaram o alvejamento da colega de ofício em região vital, em, digamos assim, um verdadeiro dano direto e também em ricochete. Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, em 2023, 107 policiais militares e civis perderam a vida no desempenho de suas funções. Há de se afirmar que a polícia é parte fundamental de toda e qualquer política de segurança pública, na forma do artigo 144 da Constituição Federal, indispensável, portanto, para a preservação da ordem, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, quando a criminalidade depõe contra a vida de um policial, inexoravelmente, todo o agente de segurança pública suportará, por consequência, efeitos psicológicos deletérios, o que acaba atingindo a toda a coletividade, que na espécie é representada pela sociedade rio-grandina, que passa a experimentar uma maior sensação de insegurança civil e de vulnerabilidade social, especialmente nas comunidades mais carentes de assistência básica do Estado. Portanto, merece valoração negativa de maior grau a presente circunstância judicial, pois as consequências dos delitos praticados pelo réu Anderson foram de grande monta, inclusive para além das vítimas primárias. Em relação à vítima Laline, diante da gravidade das consequências, utiliza a circunstância judicial para exasperar a pena em 1/6, quanto às demais vítimas utilizam a fração de 1/8. Os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática delituosa, assim sopesadas as 5 circunstâncias judiciais negativas, fundamentadas na esteira do artigo 59 do Código Penal, bem como a qualificadora reconhecida, com pena mínima que se parte do patamar de 12 anos, fixa-se a pena base em 20 anos de reclusão para o primeiro fato, em relação à vítima Laline, e 19 anos e 6 meses de reclusão para os 5 fatos remanescentes. Segunda fase da dosimetria incide agravante da reincidência, prevista no artigo 61 do Código Penal, haja vista que o réu ostenta a sentença penal condenatória transitada em julgado em 18 de outubro de 2018, previamente, pois, ao presente fato, pelo delito de tráfico de drogas, não tendo-se operado o período depurador quinquenal do artigo 64, inciso 1 do Código Penal, consoante certidão judicial criminal devendo 316. Incide, demais disso, a agravante requerida pelo Ministério Público em debates, previstas no artigo 61, inciso 2, a linha B do Código Penal, porquanto o acusado investiu contra os policiais civis visando a ocultação e a impunidade, chamada conexão teleológica, em relação ao cumprimento de mandado de busca e apreensão relativa à investigação da prática de crime de tráfico de drogas no âmbito da Operação Bloqueio. Não há presença de atenuantes. Logo, a pena provisória, exasperada em 1/6 para cada circunstância agravante, resta fixada em 26 anos e 8 meses de reclusão para o primeiro fato descrito na denúncia e 26 anos de reclusão para 5 tentativas remanescentes. Terceira fase. Não há majorante de pena a ser considerada, de outro lado, incide a minorante da tentativa na forma do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Assim, no caso do crime tentado, a redução da pena prevista em lei é de 1/3 a 2/3, de forma que, para fixar a diminuição dentro dos parâmetros mínimo e máximo, caberá ao julgador adotar, diante da falta de previsão legislativa, a teoria da proximidade da consumação, valendo-se do iter criminis percorrido pelo agente, por força da adoção pelo Código Penal, da teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, a qual diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo da lesão ao bem jurídico do telado. Em outras palavras, quanto mais o delito se aproximou de sua consumação, menor deverá ser a diminuição. Por outro lado, quanto mais distante o crime da sua consumação, maior deverá ser a diminuição. Em relação ao policial, a vítima policial Laline, tem-se a tentativa cruenta, com disparo de arma de fogo que atingiu seu crânio, região vital do corpo humano,
tendo somente sobrevivido em razão do pronto atendimento médico viabilizado por meio de transporte aéreo propiciado pelos próprios agentes policiais. Segundo estimativas da Associação Americana de Neurocirurgiões, 90% das vítimas atingidas por disparo de arma de fogo na região da cabeça vão a óbito, falecendo antes mesmo da chegada ao nosocômio. Logo, o redutor pela tentativa em relação à vítima cruenta Laline vai fixado no patamar mínimo legal de 1/3, restando essa pena definitiva fixada em 17 anos e 10 meses de reclusão. No que diz respeito às 5 vítimas policiais restantes, as tentativas de homicídio foram incruentas, de modo que observados diversos disparos de arma de fogo calibre .40 em sua direção, em espaço restrito geograficamente, entre parênteses, raia de tiro entre muros, tem-se como de proximidade média a possibilidade de consumação dos delitos de homicídio. Reduzo, pois, pela metade as penas relativamente às vítimas incruentas, restando a pena definitiva fixada em 13 anos de reclusão para cada um dos 5 fatos. Concurso de crimes. No caso, o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais de 2 crimes, no que diz respeito ao ônibus Necande, uma vez que houve dolo direto quanto ao fito de matar a policial Laline e os demais agentes de polícia, que estavam consorciados à vítima atingida pelo projetil no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Assim, é o caso de reconhecimento do concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com cumulação material das penas impostas para cada um dos delitos. A pena definitiva vai fixada, pois, em 82 anos e 10 meses de reclusão. Regime prisional e detração. Ainda considerado o tempo de prisão preventiva do acusado, de 1º de abril de 2022 a 28 de abril de 2023, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a existência de reincidência e circunstâncias negativas afora o quanto de pena aplicado. Execução provisória da pena e status libertatis. Quanto ao ponto, empenhe salientar que o artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz mandará ao acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra se presentes os requisitos da preventiva ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Determinará, então, a execução provisória das penas com a expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1235340, tema 1068, interpretando o artigo 492, inciso 1, a linha E do Código Penal, fixou a seguinte tese: a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo Corte de Apurados, independentemente do total da pena aplicada. Na mesma linha, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, autorizando a execução imediata da condenação pelo júri, independentemente do quantum de pena aplicado. No caso concreto, a pena aplicada, de todo modo, supera os 15 anos de reclusão, de modo que determina a execução provisória das penas com a expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado. Assim, espeça-se mandado de prisão em sessão plenária. De outro lado, não é que surgiram fundamentos para a decretação da prisão naturais preventiva com base no periculum libertatis. Mínimo indenizatório. Se fixou aqui um mínimo indenizatório para as vítimas, na esteira do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, para a vítima Laline, como mínimo indenizatório, a título de danos extrapatrimoniais, fixei a quantia de R$100 mil. Em relação às demais vítimas, Eduardo, Pâmela, Jandir, Leandro e Douglas, o mínimo é de R$20 mil a título de danos morais.